Ei, quer falar sobre gordura na barriga? Não, né? Mas então vamos falar como eu perdi. Melhor. Vamos falar como eu perdi essa gordura na barriga depois dos 40 a mais, entre climatério, menopausa e de forma definitiva. Tá bom? Isso eu sei que você quer. Então, a gente veio aqui para isso. Garotas, eu sou Valéria Silva, a partir de agora, a sua nova amiga fitness da meia idade, tá bom? E se você, assim como eu, também não tem personal, não tem nutri, se você tiver, evidentemente melhor, você tá 1000 passos à frente. Agora, se você não tem, assim como eu, isso não é uma desculpa, isso não é um empecilho. Então aqui o nosso objetivo é fazer as pazes com o nosso corpo, principalmente nessa faixa etária, e de uma forma definitiva, de uma forma que a gente consiga manter esse ritmo para sempre, sem imediatismo, com o básico que funciona. Bom, gente, então vamos começar. E de onde veio isso, essa bendita barriga? Bom, no meu caso, estava tudo indo bem, embora eu não me exercitasse. Eu comecei a praticar atividade física só depois dos 40, e talvez não seja o seu caso. Talvez seu caso você até se exercitava, estava tudo indo bem, respondendo bem, e de repente 40, 40 a mais, climatério, menopausa, hormônios e tudo mudou. Gente, mudou. Então, é assim, a partir de agora eu vou falar rapidamente para vocês 4 coisas sobre a gordura da barriga, do pânceps, como eu costumo chamar, que mudam o jogo completamente. Vamos lá. Bomba número 1. Essa é uma bomba que a gente já vai tirar da frente, tá? Embora acredito que muitos ou a maioria já saiba, mas não custa repetir. Exercício abdominal não queima a gordura da barriga. Não tem como, gente, infelizmente. Então, olha só, veja bem, eu não estou dizendo que não seja importante você trabalhar o seu abdômen assim como você trabalha todo o restante do seu corpo. Pelo contrário, é essencial, principalmente nos exercícios. Ele sim traz uma sustentação, a sua postura melhora, evita, ajuda, né, a prevenir a dor lombar, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora, tirar a gordura de um lugar específico, não existe isso. O seu corpo não trabalha assim. Seu corpo perde gordura como um todo. Mas, pegando esse gancho da bomba número 1, agora vem uma questão que talvez você não saiba. Bomba número 2. Os seus exercícios, pelo contrário, podem estar causando a gordura na sua barriga. Tá, eu sei. Mas é isso, deixa eu explicar para vocês. O exercício, a depender da pessoa, né? Isso é muito individual. O fato é que, a partir dos 40, existe toda uma mudança hormonal. E isso vai de pessoa para pessoa. Se o seu estrogênio não estiver nos níveis adequados, nessa situação, porque o estrogênio, como vocês sabem, era o hormônio responsável pelo nosso ciclo menstrual e não só isso, pela nossa recuperação muscular. Então, se ele estiver em decadência, a depender, né, de como ele está, a sua recuperação, o nível com que você leva seu treino, a sua recuperação pós-treino, já não vai ser mais a mesma. E dependendo do contexto dessa situação, o seu corpo vai sofrer um estresse. E adivinhe só, o estresse ajuda a acumular gordura, meus bens. E para a mulher aonde? Principalmente aonde? Na barriga, tá? Exercício físico, através da atividade física, já é o esperado. O corpo passa realmente por um estresse. A questão é a recuperação pós esse estresse. Entende? Então, sono, alimentação e tudo mais. Por quê? Se não tiver essa base de sustentação para que esse corpo se recupere, vai desnivelar todos esses hormônios, o seu estresse vai estar em alta e, consequentemente, como eu disse, acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente.
E como é que a gente faz para se livrar disso e tudo mais? Isso nos leva à questão número 3. Se você tem peso para perder na barriga, o que você vai fazer é perder peso como você faria de uma forma geral. Da mesma forma que você faz para perder peso dos braços, para perder peso das costas, do bumbum, das pernas, não importa. É perder peso no geral. Como a gente já viu, não tem como perder peso de um lugar específico, certo? E como é que a gente vai fazer isso? 5 coisas. Esse é o básico que funciona. Contar o número de calorias adequado para o seu caso. Beber água o suficiente. Dormir o suficiente. As pessoas subestimam essa questão ou não podem, enfim, isso é imprescindível. Você vai treinar força, principalmente na nossa faixa etária. A prioridade é treino de força, não é cardio não. Eu ainda sou digno. E por fim, e super importante, crucial, é controlar o seu estresse. Estresse, especificamente aqui, vem dessas duas formas. Do exercício, como a gente falou, da não recuperação. Agora, honestamente, para quem tem uma vida, não tem como ter uma vida sem estresse, com tanta coisa que a gente tem para administrar, no nosso cotidiano, trânsito, família, saúde, um ente que está doente, um idoso, né? Principalmente na nossa faixa etária é muito comum, como no meu caso, ter um idoso para cuidar e ser responsável, enfim. O que a gente pode fazer, né, a respeito disso, é gerir esse estresse. Então, 2 são essas formas de estresse, né, essa que eu falei em decorrência do treino, da não recuperação do corpo, e o estresse do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Basta a gente ter uma vida, todas essas formas de estresse, elas vão para o mesmo caminho em relação ao armazenamento dessa gordura abdominal, simplesmente porque há uma relação da gordura abdominal e do estresse devido à liberação do hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele aumenta o nosso apetite, ele possivelmente leva a comportamentos por ansiedade, então a gente vai querer comer mais. Tem pessoas que, né, isso é um gatilho para uma compulsão, ou mesmo não pode não ser necessariamente uma compulsão, mas vai comer bastante e principalmente, pode reparar, se a gente está mais estressado, o que é mais palatável, né, dá uma acalmada, a gente vai direto no açúcar, na fritura, sem dizer que isso também afeta diretamente o nosso sono, e com o sono prejudicado, nosso nível de discernimento, de decisão, ele é completamente afetado. Então fica mais difícil nos organizar para o dia a dia, tudo fica muito mais corrido, a gente passa a ser mais, enfim, é uma bola de neve. E essa é a relação. Então, como é que a gente faz para administrar esse estresse todo? Bom, existem vários caminhos para a gente buscar administrar esse estresse. O que a gente não pode é achar que isso não está acontecendo e não fazer nada. Então, assim, mesmo aqui nessa plataforma tem inúmeros podcasts, para mim, para o meu caso, a escrita terapêutica e o mindfulness me ajudaram demais nesse processo. Gente, a escrita terapêutica é excelente, nada mais é que um diário. Então você vai sistematicamente, todos os dias eu gosto de manhã a mente tá, sabe, limpa, clarificada, você não tem interrupções, então você vai ali no seu diário e é como se você tivesse ali a liberdade de fazer uma carta para explorar os seus pensamentos, seus sentimentos mais profundos, como fazer uma carta para alguém que você não vai enviar. Então, ali você vai colocar tudo no papel e é impressionante quando você tira da cabeça e coloca no papel, como a gente consegue ter, sabe, mais clareza em relação a tudo isso que
preenche a nossa cabeça e nos tumultua. A segunda prática, que é a Mindfulness, vou deixar até o link de um livro que eu conheci, foi uma terapeuta que me apresentou esse livro. Ele acompanha um áudio também para ensinar como que a gente faz. Estação 1. Atenção plena do corpo e da respiração. E é algo muito acolhedor. É algo que te ensina a estar no momento presente. Também, 5 minutinhos por dia é impressionante como traz um acalento, sabe? Vai ser muito importante para você estar administrando essa questão do estresse como um todo. Eu sei, meninas, que vocês adorariam saber que existe um exercício específico para fazer para perder a gordura da barriga. Infelizmente não, mas esses 5 passos realmente ajudam demais. E são 5 passos que vão te manter nesse ritmo e fazer com que a sua perda seja realmente definitiva, não seja aquela coisa da moda, sabe? No mais, eu tenho já alguns vídeos aqui no canal e coloquem nos comentários o que vocês querem saber a respeito da minha dieta, a respeito da minha reposição hormonal. São tantos os assuntos, né? Assuntos que são do interesse das mulheres maduras e eu quero saber como vocês administram os seus estresses e se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, tá bom? A gente continua essa conversa nos comentários. Um beijo e até o próximo.